E aí, galera, tudo bom? Já tem um tempo já que eu não apareço aqui, eu tô um pouco sumido, eu sei. Tô preparando aí os últimos o sprint final aqui para o lançamento do curso. Eu espero que você esteja acompanhando tudo e esteja curtindo também comigo. E hoje eu vim trazer aqui um projeto antigo meu, mostrar para vocês como que eu fazia, para comunicação de um site de apostas em 2016, quando ainda tudo era mato, ninguém sabia direito como apostar, o que apostar, e eu fazia isso para os esportes eletrônicos. Counter Strike, LoL, Dota, jogos eletrônicos. E esse site era de um amigo meu, ele era o grande gênio por trás de tudo, ele programou todo o site, e era apostas de skins, eram desenhos dentro do jogo que valiam dinheiro. Eu fiz essa comunicação há muito tempo atrás. Vou mostrar aqui para vocês no site, mais ou menos como é que era. O site era esse aqui, hoje ele está fora do ar. Chamava-se skinsmine.com. Dá para ter uma ideia mais ou menos aqui da logo dele, né? Essa logo aqui com essa cor em degradê, saindo de um roxo, né, bem escurinho até um laranja bem clarinho. E era isso. E qual era a minha ideia? A minha ideia era pegar como se fosse uma mão de pôquer, que o cara tá na mesa, ele dá só aquela levantada para ele ver, não sei se vocês já viram isso no pôquer, e dá só aquela levantadinha, e nessa levantadinha tem muita gente que tira foto. Eu queria pegar aquela foto ali e os naipes das cartas eu trocar pela logo dos times que estavam competindo no campeonato. Essa foi a minha ideia. E aí surgiu essa arte aqui, ó. Era essa imagem aqui que eu queria, a logo dos times, aqui colocadas nas cartas. Então eu tinha aqui a Luminosity, que é um time brasileiro, e na época o Santos Dexterity, era também outro time brasileiro patrocinado pelo Santos. Coloquei eles nas cartas, em cima aqui uma um degradê para botar a identidade visual da marca e uma célebre frase de quem joga, que é ganhador, ganhador, galinha para o jantar. Embaixo, só a logo deles em branco. Então, a minha ideia é replicar isso aqui hoje. Vamos lá? Eu achei essa foto aqui no Google procurando por mão de pôquer. O poker mão, alguma coisa assim. Apareceu lá para mim, eu procurei ela, achei ela e vou jogar ela diretamente aqui para dentro do Photoshop, sem mudar, sem dar resolução nenhuma para ela. Então eu peguei aqui, ó. Você arrasta, traz aqui para dentro e solta. Ele já aparece para você e abre na dimensão da foto. Beleza. Ctrl 0 aqui para deixar ela no tamanho correto. Eu vou duplicar ela. Como é que a gente faz isso? Ctrl J e tiro a visualização da primeira camada. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora é tirar esses naipes aqui. Então, como é que eu fiz isso? Existem algumas maneiras de fazer. A maneira que eu fiz foi a seguinte: aproximei aqui a tela ao máximo. Então, eu dei segurando o Alt do teclado, rolei o scroll para frente. E aí vou usar a ferramenta Carimbo. Ferramenta Carimbo, atalho S. Como é que funciona a ferramenta Carimbo? Ela funciona como se fosse um. O ícone dela funciona como se fosse o ícone do pincel. Só que ela tem um pequeno detalhe. Por que carimbo? Carimbo você vai na almofada e, pum, carimba em outro lugar. Então você molha na almofada e carimba em outro lugar a imagem. Então vai ser mais ou menos isso. Quando eu seguro o Alt, o ícone muda. Esse ícone mudando, ele está dizendo que é o que você quer replicar. Então eu estou aqui, ó, eu quero replicar essa região aqui. Então eu vou, com o Alt pressionado no teclado, eu vou dar um clique com o mouse. Só dei um clique e já indiquei para ele que é essa área aqui que eu quero. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, quando eu passo aqui o mouse por cima, ele já me dá uma pré-visualização. A grande sacada aqui é que eu não preciso ficar pressionando o Alt, dando um clique aqui e vindo dando um clique aqui. Eu posso simplesmente arrastar. Se eu der um clique e pressionar, ó, dei um clique e pressionei, viu que ficou um cursor ali do lado em cruz? Isso quer dizer que é a área onde eu escolhi dar aquela carimbada, aquela almofadada. Se eu for arrastando para cima, aqui, ó,
ele vai acompanhando. Então eu vou fazendo isso e já vai me poupando tempo. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu for para o lado, ele vai trazer a imagem original. Ó, tá vendo? Vai dando problema. Então eu tenho que sempre estar trazendo aqui para o lado, dando uma carimbada. Então cliquei, e aí eu vou subindo aqui. Cliquei, e aí eu vou subindo. Cliquei, e aí eu vou subindo. Sempre assim. Vai chegar uma hora que ele vai acabar. E é a hora agora. Já temos a primeira carta limpa. Agora, pressionando o espaço no teclado, vai surgir essa mãozinha. Eu clico e arrasto para poder mover a imagem que está bem aproximada. Eu tenho agora essa imagem aqui que vai ser um certo problema pelo seguinte: a imagem tem umas manchas meio esverdeadas, talvez seja pela foto. A foto, quando bateu aqui, deve ter rebatido esse verde na mesa na carta. Vai ser um certo problema, mas a gente vai conseguir solucionar. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou jogar aqui para o lado e vou subindo bem devagar. A mancha vai ficar na carta. Percebe que está um pouquinho manchado? O que a gente vai fazer é sobrepor essa mancha com a logo do time, que a gente vai botar aqui por cima. Então, quando a gente dá um Ctrl 0, ó, fica uma mancha ali. Essa mancha pode ser que se torne uma dor de cabeça. A gente vai ter que solucionar ela. Mas, contudo, todavia, a ideia inicial é, ok, a logo do time vai ficar por cima. Então não vamos ter tanto problema. Quando a gente vem aqui, eu tenho a logo da Luminosity e da Santos Dexterity. Eu fui no Google, baixei novamente elas e elas estão aqui. Então, logo da Dexterity e do Santos. Vou trazer aqui para o Photoshop as duas. Enter, Enter. Pronto. Vou só apagar aqui a do Santos e trabalhar com a Dexterity por enquanto. Selecionei ela, dei um clique aqui na camada dela, Ctrl T, e aí eu vou conseguir diminuir ela em proporção. Vou trazer ela aqui para a carta e girar ela para que fique mais ou menos na direção da carta e tentar enquadrar ela num tamanho razoável. Eu acho que aqui está bom. Vou dar um Enter e vamos aproximar aqui pelo seguinte: eu preciso que esse trecho aqui fique por trás desta carta, ele não pode aparecer aqui por cima. Então o que eu vou fazer? Selecionando aqui a camada de baixo da imagem, eu vou pegar a ferramenta laço, atalho L, e vou pegar laço poligonal. E vou vir aqui bem na beirada da carta e vou fazer uma seleção. Não precisa ser muito específica. Eu só preciso selecionar a beirada da carta para esconder essa palavra aqui. Então, depois de feito isso, eu vou vir aqui onde é a camada da logo da Luminosity e vou fazer pressionando o Alt, eu vou clicar aqui onde tem a máscara de camada. E aí ela já me cria a máscara, ela já sumiu com essa parte aqui de trás. Funcionaria da mesma maneira se você fizer assim, ela faz invertido. Ela pegou tudo que estava fora daquela seleção e apagou. É mais ou menos essa a ideia. Quando eu seguro o Alt, eu desinverti. Eu peguei só o que está dentro da seleção. Então, primeiro ponto aqui, a gente já conseguiu. Ela já está inserida na carta. Falta só a gente fazer a mesclagem de camada. O que é a mesclagem? Você vem aqui onde está normal. Se você apertar, você tem uma quantidade de mesclagens de camadas possíveis. Aqui não tem muito o que eu te ensinar, é você ir passando e testando. Perdão? É você ir testando para ver cada uma, o efeito que vai dando. Então você vai passando devagarinho o mouse e vai olhando ali. Tem umas que ficam nada a ver e tem umas que ficam bem legais. Então aqui no caso, por exemplo, essas daqui de cima ficam melhores, ou multiplicação, ou escurecer.
Até essa daqui de superexposição linear fica legal, mas eu acho que eu vou ficar com multiplicação. Então beleza, vamos dar um Ctrl zero, e olha lá, ela já está inserida na carta, já está bem real isso. Agora falta a logo da Santos Dexterity. Então, abri a visualização dela aqui no olhinho, selecionei ela, Ctrl T, e estou reduzindo aqui o tamanho dela também, e girar para tentar encaixar ela aqui na carta. Vou reduzir um pouquinho mais, a logo é um pouco espalhafatosa. Vamos aproximar para ter uma ideia. Venho aqui no cantinho, ó, e aí eu continuo girando ela aqui, ó. Até eu chego no canto da grid e quando aparece essa seta para os dois lados, eu consigo movimentar ela de acordo com o eixo. Aqui acho que já está bom. Vou dar um Enter. Aqui não tem muito o que fazer. Ela já está. Vou dar só mais uma giradinha para cá. Ela já está encaixada, eu não preciso cobrir ela com nada. Eu vou de novo só para mesclagem de camada. Aqui multiplicação não vai ficar legal, escurecer não vai ficar legal. Eu acho que eu vou ficar com essa daqui, com a superdisposição linear. Perfeito. Então, a gente já tem aqui a base, o núcleo duro da ideia. Ela já foi instalada. Agora eu só preciso da identificação visual. Qual era a identificação visual? É aquela ideia da cor vindo do degradê do roxo até o laranja bem clarinho. Então, beleza. A minha ideia na época foi, vou botar por cima de tudo isso daqui. Então, o que eu fiz? Abri uma nova camada. Vim aqui em gradiente. Então, você vem aqui, ó, ferramenta gradiente ou atalho G. Vem aqui em cima, se você der um clique, ele abre essa tela aqui para você. Essa tela aqui, você consegue escolher pré-definições básicas aqui, ó, de azul, de violeta, de rosas, ou você mesmo, aqui você tem diversas, tá? Ou você mesmo escolhe a cor que você quiser. Então, se você der um duplo clique aqui, você abre um painel de cores do jeito que você quiser. Mexendo aqui, ó, você vai para qualquer lugar. Do outro lado, é a mesma coisa. Se você quiser adicionar mais uma cor, é só chegar bem perto aqui dessa régua de cor, até a hora que ficar essa mãozinha. Ficou, você dá um clique. Você pode adicionar quantos você quiser. Para retirar, é só você clicar na cor e puxar para baixo. Clica e arrasta, no caso, né? Clica, pressiona e arrasta aqui para baixo, ó. Você vai tirando todas elas. No nosso caso, é só isso aqui que eu quero. Então eu já vou dar um OK e vou vir de uma ponta até a outra, ó. Eu clico, mantenho pressionado e arrasto até a outra ponta. Tá aqui, tá feito o que eu queria. Eu agora só preciso fazer outra mesclagem de camada e diminuir um pouco a opacidade. Então eu venho aqui, ó, diminuir bem a opacidade, ficou em 54. E aí eu vou testando aqui, ó, de novo, da mesma maneira, ó, divisão, clarear pareceu interessante. Vamos descendo aqui para ver. Luz direta ficou bem legal, hein? Luz linear ou luz direta? Luz linear. Essas aqui já não é muito interessante, não. Não. Eu vou ficar com luz linear. E pronto. Próximo passo, o último passo agora já foi feito. Tá tudo ok aqui agora. O que falta? Falta agora a gente fazer a correção de cor de tudo, para que essas logos dentro das cartas pareçam mais real ainda. Então a gente vem em ajustes e começa a fazer uma correção de brilho. Então vamos diminuir um pouquinho o brilho, aumentar um pouquinho o contraste. Vamos vir aqui de novo em ajustes, matiz e saturação, e a gente vai tirar um pouquinho da saturação e aumentar um pouquinho a cor. De novo em ajustes, em equilíbrio de cores, e a gente vai aumentar aqui o equilíbrio de vermelho. Eu acho que eu vou trazer mais para o verde. E aqui um pouquinho mais para o azul. Níveis, talvez.
É meio que ajuste mesmo, você vai mexendo e vai tentando entender. Por exemplo, níveis eu não gostei, eu vou deletar ele. E vou ficar só com isso aqui: equilíbrio de cores, saturação e brilho e contraste. Você olha mais ou menos como é que tá, se o seu Photoshop tiver em inglês, foi o primeiro da primeira linha e o primeiro e o segundo da segunda linha. Eu não sei como é que tá aqui esses nomes em inglês, tá. Mas é isso, foram só esses 3 que eu usei nessa figura aqui. E aí, por fim, eu vou colocar uma frase aqui em cima, que é aquela: "Ganhador, ganhador, galinha para o jantar". Então como é que vem? Você vai apertar T no teclado ou aqui, ó, ferramenta de texto, vai só dar um clique. E aí você vai botar aqui: ganhador, vamos botar tudo em maiúsculo, ganhador, ganhador. Só que eu quero ganhador, ganhador, eu quero em bem grande, bem grosso. Então vou botar aqui em black, o bold, deixar em bold. E vamos alinhar ele com a camada 1. Então o que eu vou fazer? Selecionei a camada do texto, venho aqui na camada 1, pressiono Ctrl, seleciono a camada 1 e aqui em cima eu vou clicar aqui, ó, no alinhamento horizontal e ele já está alinhado horizontalmente. Agora eu vou multiplicar, duplicar essa camada aqui de texto. Como? Eu posso dar um Ctrl J e aí trazer aqui para baixo. Ou eu posso, com essa camada de texto, só ela selecionada, se eu segurar o Alt no teclado e arrastar para baixo, ó, ele duplica ela para mim também. E aí agora eu vou trocar aqui. Pressionei, ó, fui muito rápido, perdão. Pressiono a tecla T para acionar a ferramenta de texto, dou um clique e está feito. Galinha para o jantar. Vou diminuir aqui a grossura da letra, vou botar talvez uma letra regular, diminuir um pouquinho o tamanho dela para ficar justo ali e está feito. Só acho que ficou muita informação, então eu vou só subir um pouquinho. Selecionei aqui as 2 camadas, com a ferramenta de movimentação, a seta preta, eu vou só subir aqui para cima um pouquinho e está feito. Ganhador, ganhador, galinha para o jantar. A logo, eu não tenho ela para botar, mas ela ficaria aqui embaixo, é só você trazer ela para cá e colocar ela aqui e finalizar a sua arte para você subir e postar ela nas suas redes sociais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula rápida, simples, mas mostra o poder do Photoshop para vocês entenderem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.